Meus irmãos, meus amigos, vamos refletir agora no livro de Isaías, capítulo 58, desculpe, os 5 primeiros versículos, que nos diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntar-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam de seus próprios interesses e oprimem os meus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse instante, Senhor, fala-nos, dai-nos, Senhor, do alimento que necessitamos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Tu podes todas as coisas, meu Pai. Fica conosco nesses momentos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e meus amigos, aqui está um retrato atualizado do que acontece hoje nos cultos. Pessoas que zelam muito pelo que apresenta ao outro como um ritual, algo que desagrada totalmente a Deus Pai Todo-Poderoso, vai-se para o culto como se fosse uma obrigação, desvinculada totalmente da vida que vive. Esse povo aqui fazia tudo aquilo que era necessário para que ali no templo fossem aclamados, fossem felicitados, porque estavam cumprindo cabalmente cada rito daquele culto a Deus Pai Todo-Poderoso. A pergunta que cabe é: aquilo estava agradando a Deus Pai? Aquelas coisas, naquele dia, no dia do Senhor, estava agradando ao Senhor? Literalmente, veremos que não. Veremos que aqui existe uma hipocrisia. Primeiro, se cobra de Deus porque se está fazendo. Quer dizer, fez da forma que fez, da maneira que fez, vive a vida que vive e quer que Deus responda. Agora, como isso irá acontecer? Essa é uma hipocrisia que estava grasnando dentro do povo de Israel. Eles, embora parecessem piedosos, na realidade estava completamente distante daquilo que Deus preconizava. Eu quero trazer aqui o versículo 18 do capítulo 66 desse mesmo Isaías. Observe o que diz o versículo 18 de Isaías 66, que ele é bem contundente e Deus assim fala de uma maneira extraordinária. Olha o que diz aqui, por favor. Isaías, capítulo 6, não 16, 6, versículo 1. Isaías 6, verso 1, que diz assim:
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o trono. Primeiro, onde Deus está, tem que ter reverência. Onde Deus está, tem que ter pureza. Onde Deus está, não há hipocrisia nenhuma. Onde Deus está, tem que ter reverência e vida própria, vida em abundante, vida onde Deus penetra, onde Deus está presente. Então a reverência não se restringe à mera aparência, para louvor de homens. Não, não. Longe disto, longe, longe, longe disto. Isaías 61, 66, 18 nos diz assim: a presença de Deus requer reverência, como vimos agora em Isaías 6:1. Então, não é para todo mundo, não é para qualquer um, é para aqueles que têm reverência a Deus Pai Todo-Poderoso. A hipocrisia, ela, diante de Deus, ela se exaure. Pode até contemplar homens, aqueles que querem o aplauso humano, pode sim, mas fora disto não. Fora disto, a hipocrisia diante de Deus é algo abominável, né? Abominável. Então, no 66, que é o último capítulo de Isaías, no versículo 18, nos diz assim: porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória. Observe que Deus está dizendo que conhece as obras e os pensamentos deles. Então, essa prerrogativa que só é de Deus, de conhecer os pensamentos, joga por terra toda a hipocrisia que o ser humano possa ter. Porque pode até me enganar, pode enganar até outrem, mas a Deus jamais. Então a hipocrisia é algo que não cabe diante do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. A hipocrisia corre longe, porque observe. O que é que Deus requer, né, nesse jejum? O que é que Deus quer que aconteça nesse jejum? É algo assim, porque Deus direciona. Como é que tem que ser feito o jejum? Olha o que Jesus Cristo nos fala em Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não terei galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Junto do nosso Pai celeste. Então, quando nós apresentamos as coisas para o homem, já recebemos o nosso galardão. Acabou. Esse aqui é literalmente o tesouro que a traça corrói. Você ganha os louvores dos homens e perde a graça celeste de Deus, Pai Todo-Poderoso. É algo assim pavoroso. Por quê? Eles estavam lá jejuando, estavam lá no dia do Senhor. Quem estava de fora só tinha elogios para aquela pessoa diligente, para aquela pessoa que estava ali no templo. Porém, olha o que diz a palavra de Deus. Acontece, isso aqui está no versículo 3, parte B, acontece que no dia em que jejuma, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Então ele não estava ali para louvar a Deus, para enaltecer a Deus, para descansar no Senhor, no dia do Senhor. Não estava nada disso. Estava ali buscando seus próprios interesses e oprimem os meus trabalhadores. Observe hoje os trabalhadores como são tratados. Hoje, como essas pessoas são literalmente roubadas e as pessoas pensam que as coisas estão acontecendo e Deus não está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não se enganem. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escapa. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece os nossos pensamentos. É algo próprio de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ninguém penetra em nossos pensamentos. Então,
termos essa comunhão perfeita para com Deus, nos dá paz, nos dá tranquilidade. Você tem certeza do que você é diante de Deus, Pai. O resto pode ser hipocrisia. O resto pode ser pessoas que querem se passar, criar uma imagem totalmente deturpada de si próprio. Eu volto a repetir, pode até enganar o outro, receber elogios indevidos, lisonjas que não passa de bajulação e volta oco. Porque quando você volta para si mesmo, está lá o vazio, está lá a solidão, está lá as trevas. Por quê? Porque você não tem Deus no coração. Aquilo que você mostrou para o outro está distante de você, que pode estar me ouvindo nesse instante. Né? De pessoas que querem mostrar uma imagem deturpada de si mesmo para o outro, para receber elogios. E Deus contempla que dele. Seria este o jejum que, num só dia, a pessoa se humilhe, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Mas não é esse o jejum que Deus quer. Não é este o jejum que se mostra a fazer. Cristo aponta esse jejum correto. Mateus 6,16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, a verdadeira adoração está distante disso. O jejum tem que ser algo pessoal, íntimo. O jejum é algo que você dedica aquele momento de se abastecer, de estar confortado na sua alimentação. Você mostra um zelo pela obra do Senhor de uma forma íntima. Ao contrário, você lava o rosto, você se prepara para que as pessoas não percebam que você está jejuando. Ou seja, é para Deus o jejum. É esse jejum que Deus requer de cada um de nós. Porque a verdadeira adoração vem apenas de uma vida reta. Quem tem uma vida reta, quem não defrauda o outro, quem não rouba, quem não mente, quem busca a paz, quem busca a união. Esse é o verdadeiro caminho. Esta é a pessoa. E quem que nos ajuda a tudo isso? O Espírito Santo de Deus. É o nosso consolador, é o nosso ajudador, porque ele é que nos direciona. Porque se fosse de nós mesmos, nós não conseguiríamos, nós seríamos igual a esses hipócritas israelenses nesse momento da história. Que Deus possa estar falando ao seu coração, ao meu coração, para que nós, no nosso dia a dia, vá tirando essas arestas. Vamos nos lapidando dia a dia. Isso se chama santificação. A santificação é um processo lento, diário, todo dia, retirando de nós aquilo que foi o homem velho e vivendo literalmente o homem novo. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Pai, essa passagem do capítulo em Isaías, ela é tremenda, meu Pai. Pai, que nós tratemos o outro com respeito, sem querer defraudar, sem querer tirar vantagem, Senhor, sendo justo, a justiça não do homem, a justiça de Ti, meu Pai. Coloca isso em nosso coração. Espírito Santo de Deus, auxilia-nos o tempo inteiro, para que nós vivamos um caminho reto, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus muito nos abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir.